Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos pro primeiro relato de hoje. Travou? Que é este daqui. O rapaz do cemitério. Olá, Ana, sou a senhora Fulanite, olha ela aqui de novo, e hoje trago um relato que não é meu, mas do meu tio, que Deus o tenha. Ele já se foi, mas antes disso me contou uma história que até hoje me dá calafrios. Segundo ele, tudo aconteceu quando tinha por volta de 15 anos, ainda bem novo, cheio de vida. Morava no interior, numa cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Naquela época era comum os meninos andarem sozinhos por aí, mesmo à noite. E foi numa dessas noites, voltando da casa de um amigo, que ele passou em frente ao cemitério da cidade. Disse que era uma noite morna, meio abafada, e o céu estava estranho, sem estrelas. Ao passar pelo portão enferrujado do cemitério, ele ouviu uma voz. Ei, espera aí! Quando ele virou, viu um rapaz da idade dele, mais ou menos, da idade dele. O rapaz estava bem vestido, mas com um jeito antigo. O menino puxou conversa, disse que se chamava Daniel, e os dois andaram juntos por alguns minutos. Mas até aí, tudo normal. Só que, a partir daquela noite, o Daniel nunca mais o deixou. O estranho é que ninguém mais via o tal do rapaz. Os meus avós achavam que era invenção do meu tio ou que ele estava com algum problema da cabeça. Mas ele jurava que o menino o acompanhava, falava com ele, ria, fazia companhia. No começo ele até achava bom. Ele se sentia menos sozinho. Só que o Daniel foi mudando. Ele começou a dizer coisas esquisitas, começou a sussurrar provocações, começou a incentivá-lo a beber. Foi aí que o meu tio começou a desandar. Ele virou outro, parou de estudar, ficou arredio e começou a beber escondido. Ele dizia que era o único jeito de silenciar o Daniel, que quando estava bêbado, a voz dele sumia. Mas no dia seguinte, lá estava ele de novo, encostado na parede do quarto com um sorriso de canto de boca. A família tentou de tudo. Curandeira, pastor, benzedeira, mas o meu tio nunca se livrou do tal do Daniel. E morreu ainda muito novo, com menos de 50 anos de idade, com o corpo cansado e a mente perturbada. Antes de partir, ele me disse: Fulanitia, cuidado com quem aparece na frente de um cemitério. Nem sempre é vivo e nem sempre vai embora depois. Ai, meu Deus, não. Aqui eu já tô pensando assim, na possibilidade de repente, não ser um espírito. Aí eu não sei, tem que ver quem entende melhor desses assuntos. Mas seria possível ser alguma coisa de esquizofrenia, alguma coisa assim, e que ele pode ter desenvolvido ou ter surgido naquele momento, assim como alguma, porque tem gente que vê palhaços, tem gente que vê aranhas gigantes, tem gente que vê, são coisas assim na esquizofrenia. E aí de repente ele viu um rapaz que saiu do cemitério e nunca mais saiu do lado dele. Só tô pensando numa possibilidade de repente. Mas só isso, só esse rapaz, é sempre ele, isso pode acontecer? Tipo, ele nunca teve nada, ele sempre foi um cara, um bom menino, normal, tudo. É a partir do momento que ele relata que o rapaz saiu do cemitério e foi conversando com ele, aí tudo isso mudou? Isso pode acontecer, tentando achar uma explicação psicológica, psiquiátrica para isso ou não, Realmente foi um espírito que grudou nele ali e acabou com ele. Mas, gente, com toda a ajuda, nada funcionou. Com toda a ajuda de aqui, curandeira, pastor, benzedeira, ninguém conseguiu ajudar ele espiritualmente falando.
Será que se tratava de Foi aleatório esse espírito? Tipo, vou acabar com a vida desse cara que tá passando aqui na frente. Ou alguma coisa de vida passada? Um obsessor, alguém que... Pra quem ele fez mal numa vida passada e agora tá aqui enchendo, né? Ficou aqui até destruí-lo? Meu Deus. Um espírito assim, do nada, grudar nele e nunca mais ir embora e perturbar tanto a esse ponto, fazendo ele beber e se autodestruir, né? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês, sempre com respeito, por favor. E se alguém já passou por algo parecido, conta pra gente, que eu quero saber. Eita, Laia. Vamos pro próximo relato, que é Espírito Faminto. Algo queria aquele bolo. Olha. Olá, Aninha, como vai? Sou eu de novo, a fulana. Fico muito feliz e honrada em ouvir você contar o meu relato. Ou fiquei, né? Fico, enfim. O meu relato sobre a pedra teletransportada. Ah, eu lembro daquela pedra grandona que eles acharam bonito lá e apareceu do lado da casa. Que até eu pensei na possibilidade de ter sido realmente a mente de alguém que possa fazer isso inconscientemente, sabe? Enfim. Como você renomeou a pedra teletransportada? Ah, tá. Então, como prometido, voltei com mais um relato. Dessa vez, um relato que aconteceu comigo há alguns anos. O relato não terá nomes, será bem breve. Eu espero que você o conte e comente o que é que acha que pode ser. Desde já, um abraço para você. Muito obrigada, um beijo. Então, vamos lá. Bom, o relato aconteceu no ano de 2017. Eu ainda morava na casa dos meus pais, meus irmãos não mais. Eu tenho 3 irmãos, mas todos já tinham ido ali seguir as suas vidas. Eu sou a mais nova, então eu demorei um pouco mais para sair de casa. Bom, em uma certa tarde, eu e minha mãe fomos até a roça do meu pai buscar uns aipins, mandioca, para fazer um bolo. Fomos e voltamos rapidamente, já que o meu pai já tinha tirado os aipins. Então voltamos para casa e fizemos o bolo. O bolo ficou pronto lá pelo anoitecer. Aí decidimos comer o bolo só no dia seguinte, no café da manhã. Deixa ele quietinho lá, a gente come no café da manhã. Anoiteceu, cobrimos o bolo com um pano de prato em cima da mesa. Guarde essa informação. Fomos assistir algumas programações na TV e lá pelas 10 horas da noite fomos nos deitar. Meu quarto era o mais próximo da cozinha. Já o dos meus pais ficava depois da sala do outro lado da casa. Então fui para o meu quarto, me deitei e tentei dormir. Porém, foi meio que imediato. Um barulho estrondoso vindo da cozinha. Panelas batendo, portas dos armários abrindo e fechando, gavetas de talheres sendo reviradas. Um barulho infernal. Eu me assustei e gritei para os meus pais, do outro lado da casa, né? Dizendo, vocês estão ouvindo isso? E eles responderam, sim. Mas nem ligaram. Uai, responderam? Ou ficaram com medo também de sair do quarto? Porque a primeira coisa que a gente pensa, entrou alguém na casa, tem ladrão. Eu não ia botar a carona lá de primeira, não. Mas não porque pensando que era espírito, pensando que era ladrão mesmo. Eu ia ficar quietinha lá dentro. Peraí, vamos, né, ligar pra polícia. É a primeira coisa. A menos que a gente tenha um gato, né? Você fala, é o gato. É o gato. Bom, mas eles nem ligaram. Então o barulho continuou. Por um impulso, eu levantei. E pasmem. Tive coragem de ir na mesma hora ver o que estava acontecendo. Olha lá. Uma observação aqui. Nem eu acredito que eu fiz isso. Bom, corri até a cozinha e bati a mão no interruptor. Qual foi a minha surpresa quando a luz acendeu e a gaveta dos talheres estava aberta e o bolo descoberto. Eu fiquei em choque. Eu não vi nada lá. Porém, estava tudo revirado, de fato. O bolo totalmente descoberto e a gaveta dos talheres aberta. Então, eu fechei, cobri de volta o bolo e voltei para o meu quarto depressa, sem entender o que tinha acontecido. Quase não dormi à noite. Mas, enfim, esse foi o relato. Eu não sei se era um mundo paralelo ou se tinha algum espírito que queria mais do que a gente comer aquele bendito bolo. Me conta, Aninha e Assombrados, o que vocês acham que era?
Desde já, mais uma vez, obrigada por contar mais um dos meus relatos. Em breve trago um que aconteceu com meu tio. Esse até eu duvido um pouco de tão louco que é. Espero que goste. Um beijo pra você, pro Matheus, pras crianças, pros pets e pros assombrados. Fui! Um beijo pra você, muito obrigada. Por acaso esse lance do bolo aconteceu no mesmo lugar da pedra? Se não me engano, agora não sei se foi ela que falou que naquele local muitas coisas estranhas aconteciam, onde a pedra sumiu lá. Agora não sei, fiquei um pouco confusa. Mas se for no mesmo lugar, se for no mesmo lugar e for realmente um lugar que muitas coisinhas estranhas acontecem, a gente já pode pensar, sei lá, o que tem ali, né? Tá, mas de qualquer forma, essa algazarra toda, mas que caramba também, se for um espírito, tem que fazer toda essa algazarra para e não conseguiu comer o bolo. Pode pegar um pedacinho ali e colocar do lado. Falei, meu amigo, eu preciso de toda essa bagunça. Coloca um pedacinho ali do bolo, lá fora também, né? Dentro na cozinha não vai que acostuma. E assim, outra dimensão, não sei. Fazendo toda essa bagunça pra comer o bolo, tiro, não sei se nesse caso. Não, primeiro também, realmente, não teria ninguém entrado na casa, de fato, tava tudo trancado, janelas, não havia possibilidade de ser uma pessoa que... Mas também, pensa bem, se fosse uma pessoa de carne e osso, a pessoa fazer uma algazarra dessa, a pessoa ia entrar quieta. E a pessoa ia arriscar, pular pra dentro da casa, que é pra comer um pedaço de bolo. E se fizesse, ela teria tomado o máximo de cuidado possível pra não ser vista. E não chegar lá batendo porta e não sei o que lá. Não faz sentido ser uma pessoa encarnada. E se fosse uma pessoa encarnada que não está em suas faculdades mentais, ok? Eu acho que também teria sido pega, teria sido vista saindo, não seria tão furtiva a ponto de não ser identificada ali dentro ou lá fora, ou antes ou depois, entendeu? Então, não acredito que foi alguém encarnado. Eu acho que foi o espírito mesmo. Tava todo mundo acordado, né? Tinham acabado de deitar, não tava dormindo, né? Cadê? Demorei um pouco... Não, peraí. Ela deitou e tentou dormir. Então eles não tinham dormido ainda. Ela tinha acabado de deitar e começou a barulhada na cozinha. Um regaço pra comer um pedaço de bolo. Eu acho que foi espírito mesmo. De repente, né, não sei, tava lá, viu, ficou com vontade. Falou, mas que esse povo aqui? Eu acho que foi o seguinte, talvez o espírito tava lá. Ou seguindo o dia inteiro. Ai, vai fazer um bolo de mandioca, Agora que eu vou pegar essa energia do bolo de mandioca. Tava com vontade. Aí vocês me deixam o bolo lá. Fala, não, nós vamos comer só... Aí o espírito fala, não acredito. Eu esperei até agora pra esse povo comer e eu comer junto aqui esse bolo de mandioca. A pessoa não vai comer? Aí ele falou, eu vou comer esse bolo hoje. Aí fez aquela bagunça lá pra comer o bolo, eu acho que pode. Mas essa foi a única coisa que aconteceu nesse sentido na casa. Tem mais coisa? Conta aí pra gente, tá? O que vocês acham? Foi espírito? Foi alguém de outra dimensão? Foi, não sei, gato? O gato ia abrir a gaveta? Acho que não, né? Tem gato? Nem sei se tem gato. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Eu não sei se eu anotei o outro. Acho que não. Deixa eu colocar aqui. Belezinha. Vamos pro próximo relato, que é Nos conhecemos de outra vida. Oi, Ana, me chamo Fulana, eu acho. E espero que esteja bem. Gostaria de dizer que gosto muito do canal e ouço sempre os relatos. Vou trocar os nomes dos envolvidos para facilitar a leitura. Muito obrigada. Bom, era a última semana de julho de 2019. Na época eu tinha 14 anos. Estava aproveitando os últimos dias de férias escolares, quando em uma noite tive um sonho um tanto quanto inusitado. No sonho, eu era uma garotinha de uns 10 anos, branca e com o cabelo castanho claro e ondulado, totalmente diferente de quem eu sou na realidade. E estava em uma escola muito antiga.
As carteiras escolares eram de madeira maciça e todo o ambiente parecia pertencer a 1930 ou um período similar. Era um lugar frio e com cores apagadas, mas tinha uma certa beleza e aconchego, especialmente quando a luz do sol passava pelas grades das janelas de vidro com molduras de madeira. Eu costumava ficar sozinha em um canto daquela sala de aula por não ter muita facilidade em fazer amizades. Porém, um dia, apareceu um aluno novo na turma. Era um garotinho da minha idade, bem magro, loiro e com olhos azuis. Parecia transmitir um ar angelical. No mesmo instante, eu senti que precisava falar com ele e ofereci o lugar vazio próximo a mim para ele se sentar. E assim iniciamos uma amizade fortíssima e sempre ficávamos juntos no jardim da escola, que por sinal era belíssimo, cheio de flores, árvores e algumas construções brancas e delicadas. Brincávamos muito ali e eu me senti extremamente feliz e completa. Acordei e pensei que era apenas um sonho comum. Porém, quando as férias acabaram e retornei à escola, um novo aluno tinha entrado na minha turma. E no instante em que eu o vi, senti uma necessidade urgente de falar com ele e me aproximar, exatamente como eu senti no sonho. Eu fiquei muito surpresa quando começamos a conversar, pois parecia que éramos amigos de longa data e nos demos bem instantaneamente. No mesmo dia, nós viramos amigos inseparáveis e confidentes. Íamos na casa um do outro e contávamos todos os nossos segredos um ao outro. Eu senti que eu podia confiar a minha vida a ele. Infelizmente, ele teve que se mudar de cidade devido a problemas familiares e depois de alguns anos, acabamos perdendo o contato. Mas a nossa amizade durou anos e hoje eu tenho certeza que ele era aquele garoto do sonho e que as nossas almas são velhas amigas. Eu espero que tenha achado o meu relato interessante e que a escrita tenha ficado compreensível. Um grande abraço e meu sincero agradecimento por ler este e-mail. Um beijo para você, muito obrigada. Então, tem pessoas que a gente tem essa sensação. Assim como tem pessoas que a gente tem uma sensação também de... o santo não bateu. Outras a gente tem uma sensação de que, tô em casa com essa pessoa, né? Tudo flui, é um reconhecimento, esse negócio assim, nossa, eu confio a minha vida a essa pessoa, eu entrego a senha do banco, sabe? Uns negócios assim, de tanto que você confia, que você é meio que inexplicável também, né? Meio irracional. Porque você vai e fala, não, você acabou de conhecer a pessoa. Não é assim também, né? Vamos conhecendo direito e tal, mas é uma sensação de que você já conhece essa pessoa há muito tempo. Tem isso também. Vocês já tiveram isso? Conta aqui pra mim, que eu quero saber. Vamos pro próximo relato? Vamos! Se chama Milagre das Chaves. Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana, moro em Santa Luzia, Minas Gerais. Essa terra boa, onde o pão de queijo é quase patrimônio. Hoje quero contar um episódio que vivi, simples à primeira vista, mas cheio de significado pra mim. Em um dia tranquilo, que decidi passar inteiro na casa da minha mãe, foi leve e gostoso, ainda mais porque ela preparou a minha comida preferida. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, algo que herdou de quem a criou. E naturalmente cresci aprendendo a ter essa mesma fé que sustenta e consola. Passei o dia lá, mas não deixei o trabalho de lado. Eu trabalho home office e mesmo estando com ela, eu trabalhei bastante, até tarde. Lembro que a minha última reunião terminou por volta das 9 da noite. E assim que tudo acabou, eu voltei para casa exausta. Um cansaço que parecia maior do que o normal. Cheguei na porta do meu apartamento só querendo um banho e a minha cama. Mas na hora de abrir a porta, percebi que não estava com a chave. Eu revirei a bolsa, revirei os bolsos, procurei de todo jeito e nada. Aí bateu um desespero misturado com uma tristeza profunda. Liguei para minha mãe na hora. Eu pedi que verificasse se eu tinha esquecido a chave lá. E se ela achasse, que enviasse por um aplicativo. Na verdade, assim, acho que enviasse, pedindo um Uber, sabe? Alguma coisa assim para entregar a chave. Mas ela procurou em tudo e não encontrou. Enquanto isso, eu tentei resolver do jeito prático. Eu liguei para 2 chaveiros.
Um queria cobrar R$ 150 e o outro queria cobrar R$ 190 só para abrir a porta. Eu fiquei indignada. Foi quando ainda ao telefone comigo, a minha mãe disse: "Você não tem fé, não? Por que não faz uma oração? Pede para São Longuinho te ajudar. Se não achar a chave, ele pode te mostrar outra forma de abrir a porta." Na hora eu até brinquei. Olha, se São Pedro é dono das chaves do céu, podia muito bem me ajudar com a minha também, né? Então eu rezei e pedi com fé, de verdade. Logo em seguida, minha mãe sugeriu pedir ao porteiro algo que pudesse me ajudar. Quem sabe uma faca para tentar abrir a fechadura. Desci e pedi ao porteiro, mas ele, com razão, não quis me entregar uma faca. Em compensação, contou que tinha encontrado um molho de chaves velhas que alguém havia esquecido por lá. Pelo estado, dava para ver que eram bem antigas. As chaves eram escuras, frias, com aquele cheiro de metal guardado por anos. E eu pedi para tentar. Escolhi a chave mais fininha e comecei a tentar abrir a porta, empurrando a trava. E nada, né? De repente, uma vozinha dentro de mim disse: "Você não tem fé? Testa outra chave." Testei. Na segunda chave, para minha surpresa, ela entrou como se fosse feita para aquela fechadura. A porta abriu sem resistência alguma. Eu fiquei tão feliz que eu dei pulinhos de alegria, enquanto minha mãe acompanhava tudo na ligação, incrédula também. O porteiro também nem acreditou quando devolvi a chave, dizendo que uma delas tinha aberto a minha porta. Só que o mais impressionante aconteceu depois. A lingueta da fechadura ficou para fora, como se ainda estivesse trancada. Mas a porta tinha sido aberta. Aquilo me fez ter certeza de que não foi só coincidência, não. Eu senti que foi mesmo a espiritualidade me ajudando. Entrei, empurrei uma cadeira contra a porta, já que não dava para trancar de novo, e fui deitar em paz, sentindo uma gratidão enorme. Nessa mesma madrugada, eu tive ainda um sonho. Nesse sonho, um senhor, que eu nunca tinha visto antes, me falava sobre as chaves. Ele dizia que, na vida, quando eu me deparasse com uma porta fechada, eu precisava acreditar. Deus sempre me mostraria outras formas de abrir novos caminhos. Acordei chorando de emoção. Agradeci a Deus e acendi uma vela em sinal de gratidão. Foi uma experiência simples, mas que para mim trouxe um recado enorme. Nenhuma porta trancada resiste a uma fé verdadeira. Fica a dica. Olha só, um beijo para você, muito obrigada. Menina, que legal, porque ela poderia ter pego a mesma chave que abriu com facilidade, poderia trancar ou mexer na porta. Mas, gente, pensa bem, se abriu a ponto dela abrir a porta e poder entrar, como que agora não fechava mais se a lingueta estava para fora? Como que ela abriu, então? Ela não abriu e voltou a fechar. Virou a chave e abriu, voltou. Ou seja, na verdade a porta não abriu com a chave, mas abriu. Entendeu? Que legal. E depois o sonho. Muito bom. Foi tipo um ensinamento junto com o milagre das chaves. Uma graça ali, né? Muito bom. E vamos pro próximo relato. E se já aconteceu algo parecido com você, conta pra gente também. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá. A coisa estranha na mata. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Ok. Olá, Ana e Assombrados, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Comigo está tudo bem. Se tiver algum nome já estará trocado, então pode ler tranquila. O relato que eu trouxe hoje é sobre algo que aconteceu com meu pai quando ele era criança. Hoje ele tem 48 anos, mas lembra dessa história como se tivesse acontecido ontem. Até hoje sente arrepios. Quando meu pai era pequeno, com seus 9 anos mais ou menos, ele, junto do seu pai, no caso meu avô, saíram para o meio do mato para caçar, coisa que era muito comum na época para ele, pois viviam no interior. Meu avô, que irei chamar aqui de Bento,
levava consigo uma espingarda, como era o natural, e o meu pai o acompanhava ao seu lado. Meu pai dizia que era por volta de umas 3 para 4 horas da tarde, mas devido à mata ser fechada, estava mais escuro, como se fosse bem mais tarde. Porém, ainda dava para ver o caminho que seguiam a pé. De repente, os dois pararam de caminhar e perceberam um silêncio repentino na mata. Parecia que não tinha bicho nenhum ali devido ao silêncio ao redor. E aquilo, obviamente, era algo estranho. E os dois perceberam logo que tinha algo errado ali. Na frente deles havia uma espécie de ladeira. E lá em cima... Havia uma espécie de ladeira. E lá em cima dela, eles viram algo que até hoje o meu pai não sabe dizer o que era. Parecia um bicho, ou pelo menos tinha o tamanho de um porco grande. Era preto e não fazia barulho algum. Era como se fosse uma sombra escura entre as árvores. De repente, aquela coisa começou a descer a ladeira, no rumo deles, de forma muito rápida, sem desviar, passando entre as árvores, galhos e folhas secas em um caminho reto em direção aos dois. Meu avô Bento, como já era acostumado a caçar no mato, não se assustou de primeira e fez barulho com a boca, um som de hu, algo assim eu acho, não sei, para tentar espantar aquele negócio, pois ele pensava que talvez fosse um bicho, né? E com barulho pudesse espantar para longe, alguma coisa assim. Mas não, aquela coisa continuou descendo no rumo deles e foi então que o meu avô puxou a espingarda e atirou em direção àquilo. Ana, o mais estranho acontece agora. O meu pai falou que aquela coisa parou de correr em direção a eles quando veio o tiro. Parou de correr quando veio o tiro. Cerca de mais ou menos uns 2 metros deles, aquilo parou. Mas como a mata era fechada e estava um pouco escuro, eles não conseguiram ver com nitidez o que era. E então aquilo simplesmente voltou pelo mesmo caminho que veio, como se tivesse dado ré, e foi sumindo entre a mata, sem dar a volta ou desviar o caminho para outro lado, sabe? Do mesmo jeito que veio, foi de ré, lá de retro. Aquela coisa voltou de costas, entendeu? Foi exatamente isso que meu pai falou. Nenhum animal se assustaria com um tiro e voltaria dando ré, voltando pelo mesmo caminho que veio. Foi aí que ambos perceberam que aquilo ali não era coisa desse mundo, não. Os dois retornaram rapidamente para casa, pensativos e com medo, sem saber até hoje que tipo de coisa era aquilo lá na mata. Meu pai acredita no sobrenatural assim como eu. E de tantas histórias que já ouvi, tenho certeza que dentro da mata se escondem muitas coisas que dá arrepios. Então é isso, Ana. Esse foi o relato. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Um beijo pra você. Muito obrigada. Menino. Interessante. Eu também acredito. Na mata tem muita coisa. A gente deve sempre respeitar. Próximo e último relato de hoje é este. Fui para Sete Além ou foi só um sonho? Pode ter sido as duas coisas. Olá, Ana. Antes de contar o relato, quero contar fatos sobre mim que vão ajudar para um melhor entendimento do relato. Eu me chamo Fulana. Desde pequena sou muito intuitiva. Sentia a energia das pessoas e até sentia pessoas ou seres ao meu redor. Eu não via nada, mas sempre soube que estavam lá. Algumas presenças eu não tinha medo, até pedia para irem embora. Tava de boa. Já outras me davam muito medo. Eu nasci em um lar católico, onde os meus pais se denominavam católicos, mas não eram praticantes. Todas as vezes que eu comentava com a minha mãe sobre sentir essas tais presenças, ela me dizia para rezar, ou era coisa da minha cabeça. Então eu cresci guardando tudo aquilo comigo. Já depois de casada e com filhos, eu comecei a frequentar a igreja católica, mas sentia que faltava algo. Foi então que eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E foi ali que eu me encontrei
e continuo até hoje. Eu sempre orava a Deus e pedia para tirar aquilo tudo de mim. A essa altura eu já sabia que eu tinha sensibilidade, mas eu não queria desenvolver. Então acabei parando de sentir essas presenças. Mas a intuição continuou. Também comecei a ter sonhos lúcidos, nos quais aquilo que havia acontecido no sonho, certo tempo depois acontecia na minha vida real. Os meus sonhos mais frequentes são com demônios, sim, Ana. Eu sonho que eu estou no meio de pessoas possuídas e eu estou lá para, de alguma forma, lutar em oração contra tudo aquilo. Alguns pesadelos, eu sei que se trata de um sonho, tá? E dentro do sonho eu digo a mim mesma, acorda agora, isso é um sonho, acorda, vamos lá. E por incrível que pareça, eu acordo. Sabendo de todos esses fatos sobre mim, vamos então agora ao relato. Todos os nomes estão trocados. Bom, essa noite, então, na verdade, no dia 24 de julho de 2025, agora, eu tive um sonho que me deixaria muito intrigada. Sonhei que estava no carro com a minha amiga, que aqui vou chamar de Lisa. Estávamos andando em uma avenida daqui de perto do bairro, quando de repente passamos por uma loja que não existia. Passando por essa loja, tudo ficou escuro. Nos deparamos com uma longa ponte sem fim. A pé e do outro lado da ponte havia casas velhas e escuras. A pé? É isso? Havia casas velhas e escuras. Parecia tudo deserto. E no sonho eu disse a Lisa, eu acho que estamos em Sete Além. Ela concordou comigo e continuamos andando por aquela ponte toda desgastada e fria. Andávamos tanto que não saímos do lugar. Nós andamos tanto que não saímos do lugar. Nós andamos tanto, mas não saímos do lugar. Eu acho que é isso. Como é de costume, eu comecei a falar para mim mesma. Acorda que isso é um sonho. E pela primeira vez, não deu certo. Embaixo da ponte, que não era tão alta assim, nós começamos a ver pessoas, todas de preto, andando de um lado para o outro. Aquilo que eu não posso dizer ao certo se eram pessoas, Não entendi. Aquilo que não posso dizer ao certo se eram pessoas e começar a surgir... Sei lá, eu acho que começaram a surgir das casas. Ela não tem certeza se eram pessoas. Eram seres de preto, com alguma coisa de preto. E aquilo começou a surgir das casas também. Aqueles seres eram totalmente escuros, como uma sombra com olhos bem fundos e vermelhos. Então nós começamos a nos desesperar, né? E de repente apareceu 2 homens e eles nos entregaram um papel cada uma. E pediram para seguirmos em linha reta e pediu para a gente seguir em linha reta para a gente sair dali o mais rápido possível. Aqueles homens, entre aspas, não eram como os demais habitantes, eles eram normais, assim como a gente. Eu não quis aceitar aquele pedaço de papel. E tudo foi... Eu não quis aceitar aquele pedaço de papel. E aí tudo começou a ter cor novamente no céu e tal, tudo foi voltando ao normal. Mas a minha amiga aceitou o papel. E tudo novamente voltou a ficar escuro e frio. Aqueles homens então sumiram e de repente os seres ainda estavam nos... Não, aquele homem sumiu aqueles homens lá que ofereceram papel sumiram de repente. E os seres ainda estavam ali nos olhando, os seres escuros ali. Foi então que eu disse a ela, você não pode levar nada daqui. Tipo, esse papel, larga aí, você não pode levar nada daqui. Esse mundo não coincide com o outro. Vamos, solte esse papel. E aí, no instante em que ela soltou o papel, tudo voltou ao normal. E estávamos novamente dentro do carro, em frente àquela loja que não existe mais. Não existe mais ou ela nunca existiu? Bom,
quando eu acordei, eu senti uma energia tão pesada e fiquei me perguntando, gente, o que aconteceu aqui? Será que eu fui para Sete Além no sonho? É possível ir pelo sonho? Por que não podemos trazer nada de lá para cá? Compartilho esse meu relato com vocês e deixo a minha dúvida. Será que foi tudo imaginação da minha cabeça? Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Que Deus abençoe você e seus bebês. Um beijo para você, muito obrigada. Então, já tivemos vários outros relatos aqui, onde a gente entende que a pessoa foi sim para uma outra dimensão ou para Sete Além através do sonho. É interessante, porque você começa num sonho, de repente você vai parar num outro lugar e você volta para dizer tudo é sonho, blá, blá, blá. Mas sim, já vimos várias histórias aqui de pessoas que parece que realmente foi para um outro lugar e foi no astral, foi através de sonho, assim como relatos de abdução, onde parece que a pessoa foi abduzida, mas não foi de corpo físico, foi o astral, o espírito dela que foi abduzido. Então, o mesmo pode ocorrer aí com os sonhos. Talvez você vá para um lugar e de lá você vá para outro. Se é Sete Além, eu não sei. Não pode trazer nada de lá para cá. Acho que por conta de energia e tudo mais, né? Que papel era aquele? Não sei. Alguém já passou por algo parecido? Conta aqui pra gente. Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E é isso, pessoal. Estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!